bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Mulheres de Fé. Como nós estamos estudando durante algumas semanas já, hoje nós vamos estar dando continuidade em mais um dom espiritual de uma mulher na Bíblia. Esta mulher teve o seu nome registrado na história, foi uma mulher realmente usada como um instrumento nas mãos do Senhor. Nós estamos falando de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus Cristo, uma mulher com grande sabedoria, uma mulher com discernimento, que realmente reconheceu a voz de Deus na vida dela. Amém? Só para a gente entender um pouquinho a história desta mulher, em Lucas capítulo 1, versículo 26, fala da história desta jovem. A palavra de Deus diz que ela era uma jovem ainda, virgem, estava prometida em casamento para José. E o anjo Gabriel veio visitá-la, dizendo para ela que ela tinha sido escolhida, que ela tinha sido favorecida por Deus. E ela, naquele instante, no versículo 29, diz que aquela palavra deixou ela perturbada dentro de si, e ela pôs-se a pensar o que significaria aquela saudação daquele anjo, dizendo que ela era favorecida por Deus, que Deus tinha escolhido ela. Ela ficou pensativa naquilo, não entendendo a princípio. Mas no versículo 30, o anjo confortou ela, dizendo: não temas, porque achaste graça diante de Deus. O anjo disse para ela: não tenha medo, não se preocupe, você foi escolhida por Deus, achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso possível? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ou seja, ela mesma estava dizendo: como eu vou poder engravidar? Como eu vou poder ter um filho? Se eu nem sou casada ainda, se eu sou virgem? Foi a palavra dela que ela disse ao anjo. E o anjo, no versículo 35, disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você vai gerar no seu ventre o Filho de Deus. Amados, neste momento ela não duvidou. Ela teve sabedoria e discernimento no seu coração para reconhecer que aquela palavra que o anjo estava trazendo era realmente vinda do próprio Deus. No versículo 38, ela diz assim: aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela se dispôs a obedecer à voz de Deus. Ela se colocou na presença de Deus realmente como serva. Amados, aqui nós podemos ver que Maria, a mãe de Jesus, ela se colocou na presença de Deus como serva. Ela disse que ela estava pronta para servir, que seja feita conforme a tua vontade, ela declarou. Amados, há algo aqui que eu não posso deixar de falar. Algo que muitas vezes as pessoas têm distorcido é o papel de Maria. Maria foi uma mulher abençoada, foi uma mulher bem-aventurada, foi uma mulher agraciada, favorecida por Deus, como nós lemos. Escolhida com um propósito maravilhoso, grandioso, de trazer ao mundo o Filho de Deus. Um papel importantíssimo que ela é lembrada até os dias de hoje. Mas algo, amados, que Maria nunca quis, eu acredito nisso, e a palavra de Deus também comprova isso. Algo que Maria nunca quis e nunca desejou, nunca pediu para ninguém, é que ela fosse adorada, que ela fosse idolatrada. Nunca. Em toda a Bíblia, em toda a Escritura, você vai achar um versículo que queira ensinar o povo a idolatrar ou a ter Maria como um ídolo, a idolatrar ela, adorar ela. Jamais você vai encontrar isso na Bíblia. Pelo contrário, a vida de Maria é um testemunho que glorifica o nome do Senhor Jesus. A vida de Maria é uma vida de serva, é uma vida que realmente comprova o seu amor por Deus.
Amados, o povo muitas vezes tem distorcido o papel dela, colocando Maria acima do Salvador. Jamais ela desejou isso. Jamais ela quis isso para a vida dela. E a pessoa que faz isso está cometendo um grave pecado, um grave erro. Maria não pode responder à oração de ninguém. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. O único caminho a chegar a Deus é o Senhor Jesus. Maria teve o seu papel importantíssimo na história e é lembrada até hoje como uma mulher abençoada, como uma mulher com sabedoria também, que aceitou o chamado de Deus, que reconheceu a voz de Deus na vida dela e que disse: eis-me aqui, a tua serva está pronta para que o teu propósito se cumpra na minha vida. Que nós possamos ser servas de Deus, assim como Maria se dispôs a servir. Que nós possamos buscar a sabedoria que vem de Deus para reconhecer a voz de Deus na nossa vida, para reconhecer os planos de Deus na nossa vida. O plano de Deus na vida de Maria é que ela trouxesse ao mundo o Salvador, que ela fosse um instrumento para trazer ao mundo o Filho de Deus, e esse propósito se cumpriu, esse propósito se realizou na vida dela, ela se dispôs a obedecer. Quantas vezes nós fugimos do plano de Deus? Por quê? Porque não entendemos, não conhecemos, não buscamos sabedoria que vem de Deus para entender a vontade dele na nossa vida. Simplesmente confiamos no nosso coração, e a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Amados, nós temos que buscar a direção de Deus, a vontade de Deus, a sabedoria que vem de Deus, para não nos deixarmos enganar pelas nossas emoções, pelos nossos desejos ou pelas circunstâncias do mundo. Não. Nós temos que buscar a direção em Deus, sempre, em toda decisão, em toda atitude que formos tomar. Porque muitas vezes lá na frente ficamos frustrados, arrebentados, destruídos. Por quê? Porque tomamos decisões precipitadas, sem buscar a direção de Deus. Seja serva, assim como Maria disse: eu sou tua serva. Eu estou pronta para que o teu propósito se cumpra na minha vida. Isso demonstra sabedoria, amadas. Sabedoria para reconhecer a voz de Deus. Os planos, os sonhos de Deus na nossa vida são muito mais importantes do que o nosso querer. Vamos ver aqui na sequência, no versículo 46 de Lucas ainda, capítulo 1. Aqui fala sobre o cântico de Maria. Neste cântico nós podemos demonstrar, amados, nós podemos ver o quanto que ela demonstra profunda adoração a Deus. No versículo 46 ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela está demonstrando adoração ao Senhor Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. 47, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria se colocou como serva. Maria engrandece o nome do Senhor. Maria declarou no versículo 47 que ela também necessita de um Salvador. Ela disse: a minha alma, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela também precisou, ela também precisa de um Salvador, assim como eu e você. Assim como nós necessitamos de um Salvador para nos resgatar. E este Salvador já veio ao mundo, morreu, mas ressuscitou, e é Jesus Cristo. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Sim, com certeza. Até hoje ela é lembrada como uma mulher bem-aventurada, escolhida por Deus. Que Deus usou ela grandemente com um propósito maravilhoso. No versículo 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com um braço valorosamente. Dispersou os de coração que alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais.
Amém, amadas? Maria conhecia as Escrituras. Ela sabia da promessa de Deus de enviar um Salvador. Aquele que iria resgatar o povo de Israel, aquele que iria libertar o povo dos seus pecados. Ela conhecia a promessa de Deus, mas ela nunca imaginava que ela seria um instrumento tão grandioso nas mãos de Deus como ela foi. E quando veio esta palavra sobre a vida dela, ela não hesitou. Quando o anjo falou para ela que ela seria envolvida com o poder de Deus, que o Espírito Santo iria descer sobre ela e que ela iria gerar ali no ventre dela o Filho de Deus, ela disse: a tua serva está aqui, que a tua vontade se cumpra na minha vida. Amadas, que nós possamos nos colocar na presença de Deus como um instrumento nas mãos dele, como um instrumento para servir e adorar ao Senhor Jesus. Só para complementar sobre Maria, em Mateus 13, 55 e 56, fala que Jesus ele teve irmãos e irmãs. Ou seja, depois que Jesus nasceu, Maria já estava casada com José. Eles tiveram outros filhos e outras filhas. E muitos dizem que Maria era virgem até o dia que morreu. Amados, ela casou. Ela teve Jesus, o primeiro, o primogênito, que era o Filho de Deus. Mas depois ela teve outros filhos e outras filhas com o seu esposo José. Uma mulher abençoada como mãe, como esposa, como serva do Senhor, que se colocou na presença de Deus e serviu ao propósito de Deus com amor, com dedicação, entregando-se a si mesma para ser um instrumento nas mãos de Deus. Que nós possamos, amadas, buscar a sabedoria que vem de Deus, para que a gente possa entender o propósito e o plano de Deus na nossa vida, para que a gente não venha se frustrar ou se arrepender lá na frente por decisões erradas que a gente tomou, mas que nós possamos nos colocar na presença de Deus e realmente entender a vontade de Deus na nossa vida. Para isso a gente precisa de sabedoria. E a palavra de Deus em Tiago 1,5 diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, busque o conhecimento. Claro que nós temos que sentar para aprender também. Né? A pessoa, se quer ser médica, ela vai ter que estudar para isso. Se eu quiser conhecer mais de Deus, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso orar, eu preciso ter tempo com Ele. Como que eu vou conhecer alguém ou uma pessoa se eu não tiver tempo para conviver com aquela pessoa? Como que eu vou conhecer mais de Deus se eu não buscar conhecer Ele? Se eu não buscar a sabedoria que vem dele? A palavra de Deus diz que nós temos que pedir a Ele, se nós temos falta de sabedoria, que Ele nos dá. Mas para Ele nos dar sabedoria, tem que partir de nós também o desejo de aprender, de buscar conhecer mais de Deus. Provérbios 3,7 também diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e evite o mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Muitas vezes as pessoas acham que elas são inteligentes, que elas são sábias, que elas têm sabedoria o suficiente. E muitas vezes não são. Nós temos que buscar em Deus, temos que temer ao Senhor, evitar o mal, como diz o versículo. Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, mas os insensatos, aqueles que são tolos, desprezam isso. Desprezam o conhecimento, desprezam a disciplina que vem do Senhor, porque o Senhor ele quer nos ensinar. Assim como um pai ensina o seu filho, nós temos que nos colocar na presença de Deus, à disposição do Senhor, para aprender mais dele. Amém? Lucas também 21:15. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria,
a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou de contradizer. O Senhor Deus, Ele pode nos dar sabedoria, Ele pode nos dar a palavra a ponto de que os nossos adversários não possam resistir e nem nos contradizer. Aquilo que você falar terá crédito quando você tiver certeza daquilo que você está falando. Porque tem pessoas que falam, mas nem elas mesmas acreditam naquilo. A palavra de Deus nos ensina tanto, amados, tanto. Sabe, amadas, algo que eu ouvia desde a minha infância. No início, quando meu pai e minha mãe aceitaram Jesus, um tempo maravilhoso, tempo de transformação, tempo de aprendizado. Mas tinha pessoas que chegavam pra gente e diziam assim, se você lê a Bíblia inteira, você vai ficar louco. A pessoa que lê a Bíblia inteira fica louca. Eu ouvi isso, na minha infância eu ouvi, meus pais ouviram isso. Mentira do diabo. Satanás não quer que você descubra a preciosidade que tem aqui dentro. Satanás não quer que você descubra que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus pode fazer uma nova história na nossa vida, que Jesus veio para libertar e para salvar e para desfazer toda a obra do diabo. Satanás colocou essa mentira na mente de muitas pessoas para que as pessoas não busquem o conhecimento, para que as pessoas não busquem a sabedoria que vem de Deus, não descubram a preciosidade que existe dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Oh, como é maravilhoso conhecer a palavra de Deus. Como é maravilhoso aquilo que para o mundo é loucura. A Bíblia diz que para nós é poder de Deus. Aquilo que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus, é conhecimento de Deus, é sabedoria que vem de Deus. É você ter a certeza dos planos de Deus, dos sonhos de Deus na sua vida. Que nada pode mudar a vontade de Deus na sua vida. Aleluia. Obrigada, Jesus. Provérbios 16 também diz assim: é muito melhor conquistar sabedoria do que ouro puro. É mais proveitoso obter entendimento do que a prata mais valiosa. Nada se compara ao conhecimento, à sabedoria que vem de Deus. Nada se compara a isso. Vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que todas as riquezas deste mundo. Aquilo que você conhece da palavra de Deus, você vai usar para a sua vida inteira. É uma preciosidade tremenda nas nossas vidas. Provérbios 2, o 4 e o 5 também diz assim: se buscardes a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurareis, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se você soubesse que tinha um tesouro enterrado em algum lugar, talvez muitos correriam lá e cavariam até encontrar. E é isso que esse versículo está dizendo. Se você buscar a sabedoria que vem de Deus, se você buscar a sabedoria, assim como muitos buscam um tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós temos que buscar. Nós temos que pedir ao Senhor, sim. A palavra diz para nós pedirmos, mas nós temos que buscar. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter o desejo no nosso coração de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor sempre. Porque Deus sempre tem algo para nos revelar na sua palavra. Sempre tem algo a nos ensinar, a nos mostrar. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Assim como Maria se entregou como serva para ser um instrumento nas mãos de Deus. E ela encontrou a sabedoria. Porque ela reconheceu o propósito de Deus na vida dela. Que nós possamos buscar a sabedoria, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que todas as coisas deste mundo. Amém, amadas? Eu peço que o Senhor venha acrescentar a sede e a fome no seu coração, em buscar o conhecimento, em buscar a sabedoria que vem de Deus. Porque o pão nós temos, a água da vida que é Jesus nós temos, mas Deus precisa despertar a sede e a fome nos nossos corações, para que nós venhamos a buscar
a buscar verdadeiramente essa preciosidade, essa riqueza que é a sabedoria, que é a vontade de Deus na nossa vida. Amém, amadas? Quero orar por você neste momento. Senhor amado, eu entrego cada uma dessas mulheres que estão ouvindo esta mensagem neste momento. Eu peço a tua bênção sobre a vida delas, Pai. Senhor, se muitas delas hoje têm se sentido frustradas, arrependidas, talvez por algo que cometeram, mas o Senhor é o Deus que veio para perdoar, para sarar, para nos libertar de toda a escravidão. Perdoa agora neste momento, Pai, que haja arrependimento, que haja quebrantamento nesses corações e o Senhor possa perdoar essas vidas, assim como um dia o Senhor me perdoou e tem me perdoado a cada dia pelas minhas falhas também, Senhor. Deus, eu te peço, aumente no nosso coração o desejo em te buscar, o desejo em buscar mais sabedoria, em buscar mais conhecimento. Que o Senhor venha nos ajudar nas nossas fraquezas, porque muitas vezes somos falhos, sim, somos fracos, mas a tua palavra diz que a tua graça nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então vem nos aperfeiçoar, Jesus, vem nos sarar de todo o pecado, vem nos limpar de toda a culpa, vem transformar a nossa vida, a nossa história e vem derramar sobre nós uma nova unção, uma unção de sabedoria, de conhecimento. Vem derramar sobre nós o desejo de te buscar, de conhecer mais de ti, prosseguir em conhecer sempre, Jesus. Mostra, Senhor, para cada uma dessas mulheres os teus sonhos, os teus planos para a vida de cada uma delas, para que nós possamos, Senhor Jesus, verdadeiramente viver na tua dependência, na tua presença, sendo um instrumento, sendo serva, assim como Maria foi. Que possamos ter sabedoria para discernir o que vem de ti, Senhor, e o que não vem. Mas que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos guardar, nos livrar de todo o mal também, guardando a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a tua bênção sobre a vida de cada uma delas, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, amadas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você seja realmente uma serva do Senhor, que viva para a honra e glória do Senhor e que Deus desperte no seu coração o desejo de buscar mais de Deus, de acrescentar conhecimento e sabedoria na sua vida. Amém? Deus abençoe.